É isso aí, a saúde do adolescente está no foco do Vida e Saúde hoje. Você que tem filhos aí, você que lida, você que é professor, professora, você que lida com crianças nessa faixa etária, jovens, precisa ficar esperto aos sinais, à prevenção e ao tratamento da depressão na adolescência. Bom, o aumento de casos de depressão em jovens e crianças tem sido pauta de estudos nacionais e internacionais por causa do aumento da prevalência nos últimos anos. Em tempos de pandemia mundial, então, as consequências da reclusão parecem ter aumentado ainda mais os quadros relacionados à saúde mental nessa faixa etária em específico. Bom, segundo dados fornecidos pelo Google, houve alta de 98% nas buscas sobre angústia, ansiedade e depressão em 2020, em comparação à média verificada nos 10 anos anteriores. Olha que interessante, né? E outra pesquisa desenvolvida no Brasil pela Fundação Lehman, em parceria com o Itaú Social, aponta mais um dado alarmante. 77% dos estudantes relataram sentimento de tristeza, ansiedade ou sobrecarga emocional. Agora, diante de dados tão preocupantes, a gente vai conversar hoje com a doutora Maressa Novaes, que é psiquiatra infantil, e ela vai nos dar informações valiosas para encarar com o jeito certo essa realidade. Oi, doutora Maressa, bem-vinda aqui ao Vida e Saúde, tudo bem com você? Oi, Teru, tudo bem? Bom dia. Prazer enorme te receber aqui e falando de um assunto tão importante para as famílias, né, para a sociedade, a depressão na adolescência. Será que ela também não é confundida com rebeldia, doutora? Como é que a gente diferencia? Com certeza é confundida com rebeldia. Porque na adolescência, muitas vezes, o adolescente não tem aquele humor deprimido, característico do adulto, mas ele pode ficar muito irritado, explosivo, ele fica sensível às críticas dos colegas, dos pais, então ele se isola. Tudo isso pode parecer com a adolescência normal, né? E quando o pai está ali no olho do furacão, com dificuldade de manejo com esse filho, pode ser muito difícil de diferenciar esse processo depressivo de uma adolescência comum. Então, o que eu digo para os pais? Você está em dúvida, procura uma equipe de saúde mental para te ajudar a definir isso. Até porque, né, doutora, como a gente começou o programa aqui falando, depressão não é só um sentimento de tristeza, ela pode ser mascarada, porque inclusive tem momentos de euforia em alguns casos, né, se a gente olhar os sintomas de depressão. Agora é o seguinte, isso pode se agravar mais se os pais estão vivendo outros desafios, se tem outros filhos em idades diferentes, ou seja, com outras demandas, né? Por isso a gente resolveu trazer esse assunto aqui no Vida e Saúde hoje, para essa faixa etária tão importante e muitas vezes negligenciada. Vamos aos sinais da depressão na adolescência, doutora. Eu vou começar aqui com esse sinal que faz parte da adolescência, como a doutora bem disse, que tem a ver com mudanças em vários comportamentos. Vamos mudar para cá, olha. Mudanças de comportamento. Isso, Teru, você tem toda a razão. A depressão, ela é caracterizada por alterações de comportamento. E essas alterações são várias. Então, o adolescente, ele pode mudar vários padrões. Então, pode ter uma mudança no padrão de sono, ele pode ter insônia, como pode ter uma hipersônia, dormir demais. Ele pode ter alteração no apetite, pode comer menos ou comer mais. Ele pode também estar mais agitado que costumeiramente ou mais lentificado que costumeiramente. Então, você pode ter várias alterações. Tem o desinteresse também, que acho que você vai apresentar aí, eu já estou me antecipando. Eu acho que essa mudança de comportamento, os pais têm que ficar espertos, porque é o seguinte, a gente que é pai e mãe, a gente conhece os filhos no sentido de, olha, estão com dificuldade em determinada área, mas, no geral, estão lidando, né, com as mudanças e com os desafios do dia a dia. Agora, na depressão, isso fica muito alterado. Parece que nada tá bom, nem o momento tá agradável, tá prazeroso. E isso que eu acho que a gente tem que pensar, o olhar geral, né? Porque a aborrecência pode confundir essas alterações de humor. Vamos destrinchar isso aqui, ó, doutora, porque, de repente, além de todas essas mudanças da adolescência, esse jovem começa a ter prazer só
quando está em atividades, vou deixar chegar bem perto aqui, isso. Atividades, gente, virtuais, no mundo virtual, nas redes sociais, ali com as pessoas que nem sempre estão convivendo com ele no dia a dia. Exatamente. Quando a gente chama esse adolescente para passear, ele nunca quer sair, ele quer sempre estar no celular ou jogando videogame. Então, os amigos convidam ele para fazer um passeio, ele também não quer ir. Isso é uma característica importante, porque o adolescente ele precisa estar socialmente envolvido, faz parte dessa fase importante. E quando ele começa a negligenciar esses aspectos sociais, aí está um problema. É uma dificuldade que a gente encontra na sociedade atual também, de que eles estão cada vez mais no mundo virtual. Então, isso se torna cada vez mais difícil de perceber, né? É verdade, é desafiador. Mas a gente vai observar outros sintomas, como, por exemplo, esse aqui. Olha, seu filho sempre foi bem na escola ou sempre desenvolveu-se, mas, de repente, ele teve uma queda nesse desenvolvimento escolar. Isso. A depressão, ela cursa com alterações cognitivas. Então, há uma queda na capacidade de concentração e de atenção. E a criança ou adolescente começa a ir mal na escola. Isso é algo bem característico. Ela perde o interesse também pelos desafios escolares e pelas atividades de lazer também. Isso também influencia. Tá, legal. Então, olha, ampliando, não só ela perde o interesse pelas coisas da escola, mas também por outras coisas sociais. Outra coisa também bem interessante é que o jovem, ele tem aquela busca pelo futuro, né? O que vai ser, para onde vai direcionar os estudos dali para frente. E quando está com depressão, ele sofre um desinteresse já pelo futuro. Isso. Existe aquele tanto faz quanto tanto fez, um tédio. E uma característica que é importante a gente perceber é que às vezes há uma desesperança com relação ao futuro. Então, não vai ser melhor, eu não vou melhorar, tudo sempre vai ser ruim. Essas são características importantes. Inclusive porque a gente tem uma cobrança, uma pressão que o jovem recebe na escolha da profissão já. E aí, de repente, isso pode se tornar confuso e esse jovem pode não querer decidir naquele momento, mas ele não vai sinalizar que aquilo não tem sentido para ele, né? Ele vai simplesmente se mostrar confuso, diferente da depressão, que ele vai, assim, não ter interesse mesmo, por nenhuma possibilidade. Exatamente. Uhum. Agora, ele passa a não ter mais, né? Agora, doutora, talvez, assim, um pensamento que seja um pouco mais, assim, direto e mais... levantando aí a suspeita da depressão na adolescência, seria a automutilação ou pensamentos suicidas. Isso, é comum na adolescência a gente ter automutilação, isso é cada vez mais comum. Os adolescentes costumam esconder, então muitas vezes eles colocam blusas de manga comprida para esconder os cortes no braço. Os pensamentos de suicídio, eles também geralmente não são referidos aos pais. Então, quando a gente quer descobrir algo nesse sentido, a gente pergunta diretamente para o adolescente, ou na maioria das vezes ele não vai sequer comentar sobre isso. E aí que está o perigo, né? A gente precisa identificar esses pensamentos para que ocorra também uma prevenção desses comportamentos de suicídio, que são algo que preocupa muito a saúde. Porque o suicídio chega a ser a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Isso é bastante sério, né? Realmente, por isso a gente aqui no Vida e Saúde vai falar um pouquinho sobre prevenção daqui a pouquinho, mas eu queria que a senhora falasse agora, doutora, quais são as principais causas? Por que meu filho está enfrentando depressão? A gente fez de tudo aqui em casa, a gente criou da melhor maneira, é uma fase confusa mesmo. Será que é genético? Será que é o problema do ambiente? Será que a gente está vivendo uma revolução também de ideologias? É uma época difícil. O que é que pode estar acrescentando nessa sopa para o meu filho ter depressão? Teru, a origem da depressão é bem complexa. Acredita-se que haja uma rede intrínseca entre uma mistura de causas biológicas e causas ambientais. Então, uma vulnerabilidade biológica, com certeza, é a genética. Nós podemos herdar tendências de depressão.
adolescentes que têm pais, avós com depressão têm um risco bem mais alto de ter depressão. Entre as vulnerabilidades ambientais, a gente tem inúmeras questões que são importantes. Então, o ambiente em geral que a criança está, seja ele a família, a escola, a vizinhança, ou questões de negligência, rejeição, traumas, perdas de pais ou familiares, tudo isso contribui para a aparição de depressão na adolescência ou na infância. Olha que interessante. Então, na verdade, é complexo também. Por isso a gente precisa de ajuda, né? Porque identificar a causa é importante para a gente trabalhar a origem desse problema, né? Então, se é uma rejeição, conversar, resolver essa situação, mas também não se isola, não se limita ao tratamento, buscando também corrigir essa falha genética, né? A gente vai falar de tratamento daqui a pouquinho. Mas eu queria trazer essa nossa conversa, doutora, para a situação que a gente viveu nos últimos 2 anos, pelo menos, né? O isolamento pela pandemia, ele, de repente, está agravando esse problema, porque ele talvez uma pessoa com tendências a todas essas características da depressão na adolescência foram reafirmadas ou foram consolidadas pelo isolamento obrigatório que a gente precisou passar. Sim. As pesquisas mostram que os adolescentes têm referido muita solidão nesse momento de isolamento social. E essa solidão, ela tem trazido consigo emoções depressivas, sentimentos depressivos. E aí acarreta uma série de mudanças que são complexas na adolescência. Eles são muito sensíveis a essa solidão. Então, os pais precisam estar bastante atentos para encontrar outras formas para capacitar os seus filhos de estarem se sentindo incluídos tanto no ambiente familiar quanto no ambiente social de outras maneiras, né? É verdade, é verdade. Eu estou me lembrando aqui, por exemplo, de um senso de utilidade, né? A pessoa saber que ela tem uma função na casa pode devolver a ela esse senso de pertencimento, de utilidade ali. Chegou uma interação, doutora Maressa, que eu quero trazer aqui. Vamos ver se você pode ajudar a gente? A Noêmia mandou aqui. Minha filha sofre de pânico e depressão há 6 anos e ficou pior com a pandemia. Ela vai ter que tomar remédios para sempre ou tem cura? Não fico tranquila em vê-la tomando remédios até para dormir, diz aqui a Noêmia. Desabafa aqui, doutora. E aí, como é que é o tratamento para depressão? Então, Noêmia, o tratamento, ele tem 2 pilares principais. O pilar da psicoterapia e o tratamento medicamentoso. Hoje a gente sabe que quando a gente tem uma depressão que ela é mais intensa, só a psicoterapia não é suficiente. Então, quando a gente tem uma depressão leve, pode ser que a criança ou adolescente melhore apenas com a psicoterapia. Quando o caso é mais importante, com sintomas mais graves, a gente precisa entrar com tratamento medicamentoso. O alvo do tratamento medicamentoso é que você tenha a melhora de todos os sintomas queixa. A partir do momento em que você tem uma resposta ao tratamento, a gente faz a manutenção desse tratamento por 1 ano, para depois pensar em desmame dessa medicação. E é importante que nesse momento a criança esteja em psicoterapia para que esse desmame seja mais tranquilo e que ela também aprenda outras habilidades para lidar com as dificuldades dela. Super importante a psicoterapia nesse processo, porque vai ajudar a construir esses caminhos que a doutora Maressa está trazendo aqui. Agora é o seguinte, a doutora está falando aqui que às vezes o medicamento é necessário porque essa depressão ela começa a afetar não só mentalmente, mas fisicamente. Então, se a pessoa não está conseguindo dormir, se a pessoa não está conseguindo se concentrar, focar, ficar desperta, realmente a medicação ela vai ajudar e faz parte desse processo de se encontrar novamente. Agora é o seguinte, vamos falar de prevenção, porque prevenir é muito importante. E quando a gente lida com o problema antes dele se instalar, antes dele criar raízes, as chances de sucesso são muito maiores. Concorda, doutora? Concordo, com certeza. Então vamos falar de prevenção. A gente tem aqui uma
um totem imitando o martelo da força. A gente vai aqui trazendo alguns sintomas. Está todo ligado aqui. A gente quer minimizar um pouquinho para que a gente consiga alcançar a saúde mental. Vamos tratar o primeiro aqui, olha, investir na construção de laços sociais. É um desafio. Isso é um desafio, realmente, ainda mais agora que a gente vive um mundo virtual importante. Mas quanto mais laços nós tivermos, mais fortalezas nós vamos construir. Eu gosto de pensar na gente como sendo como uma aranha, com várias perninhas. Então, se você machuca uma perninha, mas tem outras, é mais fácil a gente continuar caminhando. Legal. Se você tem poucas perninhas e você se machuca, vai ser muito difícil continuar caminhando. Então, aquela pessoa que constrói uma rede de relacionamentos ampliada, ela tem muitas fortalezas para lidar com as suas dificuldades e tem um emocional mais fortalecido. Legal. Tem gente que se importa com você de verdade. Tem gente que está interessado no seu sucesso de verdade. Tem gente que está do seu lado só para apoiar, só para te escutar. Então, esses laços servem para isso também, tá? Vamos para o segundo aqui, olha. Garantir boas horas de sono com qualidade. Vai ter que desligar a tela, hein, doutora? Vai ter que desligar a tela, com certeza. O sono é muito importante, é essencial para a nossa saúde. Ele regula o nosso humor, regula muitas questões do nosso organismo estão totalmente relacionadas com o sono. A gente precisa descansar, faz muito bem, e os adolescentes precisam cuidar com isso, porque é uma fase difícil. Na adolescência, o sono vem mais tarde, então eles começam a ficar meio rebeldes nesse sentido, mas é preciso muito cuidado. Outra coisa que acontece na adolescência normal é que eles ficam famintos. Eu falo que lá em casa eu tenho uma draga, né? E eu me lembro da minha adolescência, meu pai também fala, olha, come mais, parece uma lima nova. Só que eles precisam comer, ó, gente, adivinha? Coisas saudáveis. Isso, a alimentação, ela precisa ser balanceada. Nós precisamos comer carboidratos, proteínas, vitaminas. É essencial que ela seja balanceada para... Opa, acho que tivemos um problema aqui de comunicação. Ela estava falando da importância da alimentação saudável e eu sei que é desafiador, porque o adolescente, ele às vezes muda o padrão da alimentação justamente na adolescência. Quer comer mais bobeira, quer comer mais tranqueira, mais fast food. Você percebe aí na sua casa? Eu percebo lá em casa. Agora, a gente precisa ter estratégias, né? Você como mãe, você como pai, você como aí acompanhante desse adolescente, preparar coisas divertidas ou coisas legais, só que adaptadas para o saudável. Então, vai fazer um cachorro quente, um hot dog, faz com pão mais integral, faz com uma salsicha vegetariana, menos gordura, menos açúcar. Assim, a gente vai driblando essa necessidade de comer, mas vai trazer comida saudável. Doutora, próximo item seria também ligado ao estilo de vida, exercício físico. A atividade física é muito importante. Ela faz bem para o nosso organismo inteiro, ela modula o nosso humor, ela faz a gente ter contato com a luz do sol, com o ambiente externo. Ela é essencial para a nossa saúde. Agora é o seguinte, doutora, muito adolescente, eu percebo que é justamente nessa idade que começa a matar a aula de educação física. Eu acho que é bem interessante essa pessoa, esse jovem, escolher uma atividade que ele goste, que ele tenha prazer, não é? Sim, é essencial, porque senão eles não vão se engajar na atividade, né? Eles precisam escolher aquilo que dá prazer. É esse o segredo, com certeza. Ô, doutora Maressa, chegou uma interação a respeito disso, eu quero trazer aqui na nossa tela. Quem está mandando para a gente é a Camila. Para uma adolescente com 14 anos, qual é o tipo de esporte aconselhável? Ela quer saber aqui. Será que existe um aconselhável, doutora? Oi, Camila. Se você for uma adolescente saudável, você pode fazer vários tipos de atividade física. Então, pode ser uma caminhada, pode ser uma corrida, pode ser natação, você pode escolher aquilo que você gosta mais. Ginástica, né? Tô aqui pensando, dá para fazer ginástica. E tem atividades coletivas também, jogar vôlei, jogar handball, jogar futebol, tem muita coisa legal. Precisa se encontrar para fazer atividade física de fato. Vamos para o próximo aqui, gente, que seria,
Essa daqui é gostoso, mas muita gente perde. Ter hobbies, fazer aquilo que gosta ou encontrar, porque de repente um hobby que era da infância, ele perde o interesse ou ele deixa de ser interessante durante a adolescência. De repente, se você gostava de pintar, você vai partir para um lettering aí, né? Tá, e tá na modinha do lettering aí na sua casa. De repente, se você gostava de brincar de massinha, você pode começar a fazer umas coisas mais legais com escultura em argila, partindo para uma atividade que até gere lucro, gere renda, mas o principal mesmo, gente, é gerar prazer e relaxamento. Doutora, eu vou pular para o próximo aqui, que é uma coisa muito difícil de fazer até para adulto, mas que os adolescentes talvez vão conseguir mais sucesso. Opa! Ó. Aqui, gerenciar o estresse. Essa é uma questão, às vezes, difícil, né? Gerenciar o estresse tem tudo a ver com a gente conseguir lidar melhor com os nossos desafios, a ansiedade. Muitas vezes você fica com a cabeça cheia dos problemas o tempo inteiro e aí chega à noite e não consegue dormir de tanta ansiedade. Isso acontece na adolescência também, porque existe aquele medo de o que será que o colega vai pensar de mim? Será que eu sou bonito? Será que eu não sou bonito? Será que eu vou tirar boa nota? Será que eu não vou tirar boa nota? Tudo isso aumenta o estresse. O corpo tá mudando, tem as espinhas, né? Tem tudo mais. Cabelo começa a mudar de textura. É uma tragédia, né? Mas dá certo, viu, gente? Dá certo. Todo mundo passou por isso. Agora é o seguinte, esses itens que a doutora mencionou aqui antes, ter hobbies, fazer atividade física, ajuda nesse manejo do estresse. E aí, eu acho que essa outra questão aqui que a gente vai falar agora, doutora, desenvolver a conexão com familiares, isso dá segurança, porque é um ambiente que precisa ser seguro para você falhar, para você cometer erros. Esse ambiente aqui é um ambiente adequado para receber o acolhimento e ter coragem de encarar os meus amigos, a minha família, o meu novo trabalho lá na frente. Exatamente. Quando você tem um ambiente familiar seguro, você cria a autoestima na criança para que ela possa, e no adolescente, claro, para que ela possa encarar esses desafios e entender que, ok, as coisas podem dar errado em algum momento, mas uma hora elas vão dar certo, porque ela foi ensinada que é possível esse dar certo em casa. Ela teve segurança, ela teve pais afetivos, carinho e afeto. Então, para aquela criança que tem um ambiente familiar seguro, encarar esse mundo do lado de fora de casa é mais tranquilo. Não que não seja difícil, porque e essa fase é difícil mesmo, mas ela vai conseguir entender mais facilmente que um dia ou outro o sol vai raiar. Pode acontecer a chuva, mas depois da chuva vem o sol. É isso aí, gente. E olha, para isso, o acompanhamento psicológico aqui, ele é fundamental para que, às vezes, os pais não vão dar conta, às vezes os pais não vão conseguir enxergar a situação como um terapeuta vai, doutora. É fundamental, né? Sim, é fundamental. E o acompanhamento psicológico, ele pode ajudar em muitos sentidos, tanto na criança, no adolescente, quanto para os pais. Então, muitas vezes, nós, pais, enfrentamos dilemas com relação ao nosso relacionamento com os nossos filhos e tudo isso, esse suporte terapêutico também pode nos ajudar a lidar com as nossas ansiedades e, dessa forma, deixar a vida dos nossos filhos mais leve também. É verdade. Olha, graças a Deus pela ciência, pelo conhecimento, pelos especialistas, pelos médicos. Vamos usar o que a gente já tem ao nosso dispor. E o Vida e Saúde tem trazido aqui especialistas como a doutora Maressa para nos ajudar nessa caminhada. O aprendizado, gente, é para a vida. Hoje um pouco, amanhã outro pouco, no outro dia a gente cai, levanta, aprende mais um pouquinho e assim a nossa caminhada. Doutora Maressa, obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde mais uma vez. Que Deus te abençoe, viu? Vocês também, obrigada. Se você quiser conhecer mais do trabalho da doutora Maressa, você pode acessar o perfil dela no Instagram, @MaressaSteiner, está aparecendo aqui. E também você pode acessar o site, onde ela mantém ali um bom conteúdo profissional que pode te ajudar, pbcamp.com.br, pbcamp.com.br.
E a gente faz um intervalo agora, na volta, bora deixar essa preguiça de lado? Tem desafio cardio por aqui e eu te ensino uma sobremesa maravilhosa ainda no programa de hoje, que é a mousse de chocolate e batata doce.